Jim Carrey sempre foi direto ao falar sobre as contradições de Hollywood, mas recentemente ele decidiu tocar em um ponto ainda mais sensível: o incômodo que muitos dentro da indústria parecem ter com Denzel Washington. Não é apenas sobre o que Denzel representa, é sobre como ele se recusa a se curvar às regras silenciosas do poder. E isso, para alguns, é imperdoável. Fazer um filme é difícil, disse Carrey, com aquele tom irônico que já virou sua marca. Difícil é mandar seu filho pra guerra. Isso aqui é só vaidade. Ele não esconde o desprezo pela maneira como certos artistas se colocam em pedestais. E talvez por isso admire figuras como Denzel, que nunca jogaram o jogo da autopromoção barata. Os atritos, no entanto, não vêm apenas dos bastidores. Quando perguntado se já havia trabalhado com Quentin Tarantino, a resposta veio rápida e carregada de frustração. Não, ele nunca me chamou. A repetição quase teatral do nome de Tarantino não era só uma crítica, era um recado. Denzel também já teve seus embates, e alguns vieram à tona de forma pública. Um deles envolveu Ellen Pompeo, protagonista de Grey's Anatomy. Durante as gravações de um episódio da série em 2016, dirigido por Denzel, a relação entre os dois foi tudo menos harmoniosa. Ellen resolveu improvisar uma fala que não estava no roteiro. "Olhe para mim quando pedir desculpas." Denzel não gostou, e ela, em vez de recuar, decidiu estender a tensão até fora do set. Mais tarde, no podcast que apresenta, Ellen contou que chegou a comentar com a esposa de Denzel, que estava visitando o set, que havia sido repreendida por ele e que não estava nada bem com a situação. A exposição da discussão incomodou muita gente, mas o que mais surpreendeu foi o tom com que ela falou sobre o ator e diretor. "Denzel é estrela de cinema, né? Ele não entende de dirigir TV", disse ela, quase como se sua trajetória no cinema não tivesse qualquer valor naquele contexto. As críticas vieram rápido. Para muitos, Ellen soou arrogante e desrespeitosa e, o mais grave, tentou se colocar como vítima depois de bater de frente com um dos nomes mais respeitados da indústria. Usuários nas redes questionaram sua postura, relembrando que enquanto Denzel construiu uma carreira com múltiplos prêmios e respeito global, Pompeo é conhecida basicamente por um único papel. "As pessoas reconhecem a caminhada do Denzel e a dela", escreveu um internauta. O episódio trouxe à tona outras controvérsias envolvendo Ellen. Ainda em 2016, ela foi criticada por usar emojis de pele escura em postagens sobre questões raciais. Quando confrontada, respondeu que é casada com um homem negro e tem filhos birraciais, como se isso a colocasse automaticamente acima da crítica. Mais tarde, tentou se justificar dizendo que estava apenas apoiando a igualdade, mas suas palavras soaram defensivas. "Fico triste que me atacaram por lutar por justiça", disse, encerrando com um pedido de desculpas pouco convincente. A tensão entre ela e Denzel serviu para expor algo maior, a linha tênue entre ego e profissionalismo dentro de Hollywood. E se alguém saiu ileso dessa história, foi Denzel, cuja imagem permaneceu sólida, mesmo em meio ao conflito. Voltando a Tarantino, o incômodo de Jim Carrey não está isolado. A ausência de colaborações entre Quentin e Denzel já foi notada por muitos. Tarantino, conhecido por seus roteiros ácidos e provocações estéticas, dominava os bastidores de Hollywood nos anos 90. E mesmo quando chamado apenas para ajustar diálogos ou dar um toque final em roteiros, como aconteceu em Crimson Tide, ele deixava sua marca, nem sempre de forma bem recebida. Denzel, nesse caso, não engoliu fácil. A postura de Tarantino, sempre afiado e por vezes desrespeitoso, não combinava com a ética de trabalho de Washington. E talvez tenha sido justamente aí que a colaboração entre eles se tornou impossível. O embate entre Denzel Washington e Quentin Tarantino durante as filmagens de Crimson Tide virou lenda nos bastidores de Hollywood. Oficialmente, os dois afirmam ter resolvido suas diferenças anos depois. Mas há quem diga que Tarantino jamais esqueceu aquele confronto. O filme, lançado em 1995, é um thriller tenso sobre uma possível guerra nuclear, marcado por atuações poderosas de Gene Hackman e Washington. Hackman interpreta o Capitão Ramsey, um oficial da Marinha à moda antiga, enquanto Denzel vive o tenente-comandante Ron Hunter, seu oposto racional e moderno. O confronto ideológico entre os dois, confinado em um submarino sob extrema pressão, cria um suspense magnético. E entre os diálogos afiados está a assinatura inconfundível de Tarantino, contratado para revisar e dar vida nova ao roteiro. Um dos momentos mais inusitados surge quando Denzel separa dois marinheiros discutindo sobre quadrinhos. Todo mundo que lê quadrinhos sabe que o surfista prateado do Kirby é o único surfista de verdade, diz seu personagem, encerrando a briga com sarcasmo cirúrgico. Para os fãs de Tarantino é puro ouro pop.
mas nem tudo o que ele adicionou ao roteiro tinha esse tom leve. Um diálogo próximo ao clímax do filme causou desconforto imediato. O personagem de Hackman discorre sobre cavalos Lipizzaner, dizendo que os melhores sempre são brancos. Washington rebate de forma seca. Na verdade, eles nascem pretos. O roteiro não cita a raça diretamente, mas o subtexto grita. É exatamente o tipo de provocação com que Tarantino costuma flertar, e que desta vez encontrou resistência. Segundo a revista Premiere, em 1995, Denzel confrontou Tarantino no set, não apenas por essa cena, mas pela linguagem que o diretor costuma usar em outros roteiros, incluindo o uso frequente da palavra proibida. Quando Tarantino sugeriu que resolvessem a questão em particular, Washington recusou. Não, se vamos falar sobre isso, vamos falar agora. A tensão foi suficiente para esfriar qualquer possibilidade de parceria futura entre os dois. Para Tarantino, esse tipo de polêmica era quase rotina. Seus roteiros sempre flertaram com o limite do aceitável, algo que ele justificava como fidelidade aos personagens. Mas Denzel não estava interessado em justificativas. Como um dos atores negros mais respeitados da indústria, ele sabia o peso das palavras e o que elas representam. O conflito não foi só um desentendimento, foi um rompimento duradouro. Desde então, Tarantino seguiu com sua carreira provocadora, criando filmes como Django Livre e Os Oito Odiados. Já Washington manteve distância. Quando a filha de Denzel, Katia, trabalhou como assistente de edição em Django, em 2012, o assunto voltou à tona. Em entrevista à GQ, Washington comentou o fato com ironia contida. Olha como a vida é curiosa. Depois, revelou que havia procurado Tarantino anos antes para pedir desculpas. Você vai carregar isso pro resto da vida? Deixa isso pra lá, teria dito. A tentativa de paz pareceu sincera, mas o silêncio de Tarantino desde então levanta dúvidas. Nunca comentou o episódio, nunca reconheceu a reconciliação e, curiosamente, nunca escreveu um papel para Denzel, algo que muitos acreditam ser proposital. Tarantino, conhecido por sua teimosia, talvez tenha visto aquele embate público como um ataque pessoal, e para ele, essas coisas não se esquecem tão facilmente. Avançando no tempo, outro nome entra em cena: Chris Rock. O episódio do tapa no Oscar de 2022 gerou ondas em Hollywood, mas também expôs uma tensão mais sutil e possivelmente antiga entre Rock e Denzel Washington. Enquanto Denzel é visto como um símbolo de elegância e equilíbrio, Rock construiu sua fama em cima da provocação e da comédia ácida. Naquela noite caótica, quando Will Smith subiu ao palco e agrediu Rock por uma piada sobre Jada Pinkett Smith, a sala congelou. Nos bastidores, Denzel se aproximou de Smith e murmurou uma frase que logo se tornaria famosa. No seu momento mais alto, é quando o diabo aparece. Foi uma intervenção que muitos consideraram nobre, mas também gerou questionamentos. Rock, visivelmente abalado, não recebeu a mesma atenção de Denzel. Ele ficou à margem da comoção. Para alguns, isso soou estranho. Como o pacificador da noite poderia ter deixado um dos envolvidos completamente sozinho? A ausência de apoio a Rock levantou hipóteses de uma rixa velada, ou no mínimo, um distanciamento deliberado. As personalidades opostas dos dois podem explicar essa frieza. Denzel sempre cultivou uma imagem de integridade, escolhendo papéis e palavras com extremo cuidado. Rock, ao contrário, vive do choque, da provocação, e não tem pudores em tocar em temas espinhosos com humor cortante. Um exemplo, seus comentários sobre Meghan Markle e a família real. Ela foi surpreendida com racismo. É a família real. São os inventores do racismo. Esse tipo de fala, embora aplaudida por muitos, pode incomodar figuras como Denzel, que preferem um discurso mais ponderado. Ambos falam sobre questões raciais, mas por caminhos opostos. Rock usa o riso como arma. Washington aposta na representatividade e no legado silencioso. Nunca houve uma briga pública entre os dois, mas a tensão está no ar. E para uma indústria que vive de imagens e percepções, às vezes, o que não é dito pesa mais do que qualquer fala em voz alta. A dinâmica entre Denzel Washington e Chris Rock naquela noite do Oscar reforçou uma percepção incômoda. Enquanto Washington assumia o papel de mentor e conselheiro de Will Smith, Rock parecia isolado, sem apoio visível. Muitos fãs interpretaram isso como um sinal de distanciamento. Alguns até sugerem que Rock guarda ressentimentos por Denzel não ter se posicionado publicamente a seu favor após o tapa. Outros acreditam que o humor provocador de Rock entra em choque direto com os valores de Washington. E isso nos leva a outro nome controverso no meio artístico: Tyler Perry. À primeira vista, Denzel e Perry poderiam ser aliados naturais. Dois homens negros bem-sucedidos em Hollywood, com trajetórias marcantes. Mas na prática, a relação entre eles parece ser marcada por fricções discretas e visões opostas sobre o que significa representar a negritude no cinema. Mesmo tendo orado juntos em ocasiões públicas, rumores apontam que existe uma tensão silenciosa entre os dois, alimentada por diferenças estéticas e ideológicas. Enquanto Perry conquistou um império com narrativas populares, melodramáticas e recheadas de personagens caricatos como a icônica Madea,
carreira, Denzel sempre buscou obras que elevassem a experiência negra com seriedade, profundidade e prestígio. Nos bastidores de Hollywood, é consenso, dificilmente Denzel aceitaria atuar em uma produção de Tyler Perry. Para ele, o cinema é uma ferramenta de transformação e dignidade. Já Perry, apesar do enorme sucesso comercial, convive com críticas constantes de que suas histórias reforçam estereótipos e apelam para o ridículo, um tipo de abordagem que Washington evita a qualquer custo. Um exemplo emblemático dessa tensão veio com a adaptação feita por Perry de Four Colored Girls, em 2010. Baseado em uma obra seminal de 1975 que retrata com delicadeza a vivência de mulheres negras, o filme de Perry foi acusado de transformar a poesia original em melodrama pesado. Embora Denzel nunca tenha falado publicamente sobre o longa, muitos acreditam que ele compartilha da decepção generalizada quanto ao resultado. Essa discordância não é apenas estética, mas filosófica. Denzel vê cada papel como uma chance de desafiar expectativas e desconstruir caricaturas. Já Perry, mais pragmático, aposta em fórmulas que vendem. E se o público se identifica, por que mudar? Essa divergência se acirra quando lembramos que Spike Lee, colaborador de longa data de Denzel, é um dos maiores críticos do trabalho de Perry. Em entrevistas, Lee não mediu palavras ao chamar parte da obra de Perry de palhaçada e bobagem racial, apontando que, embora lucrativos, seus filmes empobrecem a representação da comunidade negra. Perry, por sua vez, não se calou. Em uma entrevista concedida a Chris Wallace, rebateu as críticas dizendo que muitas delas têm raízes no elitismo dentro da própria comunidade negra. Para ele, seus filmes são inspirados em pessoas reais com histórias reais, e rejeitá-los seria apagar essas vivências. Há uma parte da nossa sociedade, especialmente entre os negros, que despreza certas coisas dentro da cultura, afirmou. Ele acredita que suas histórias merecem ser contadas, mesmo que não se encaixem no molde considerado nobre por Hollywood. O embate entre Perry e Washington acabou desencadeando debates entre os próprios fãs. De um lado, os que enxergam nos filmes de Perry um desserviço à cultura negra. De outro, os que defendem sua autenticidade, por mais imperfeita que seja. Como resumiu um fã: os filmes do Tyler não são perfeitos, mas muita gente se vê neles. Nem todo mundo cresceu num drama dirigido pelo Spike Lee. E então surge mais um nome nesse tabuleiro: Steve Harvey. Embora à primeira vista pareçam pertencer a mundos distintos, ele e Denzel Washington têm trajetórias poderosas no entretenimento, mas com abordagens quase opostas. Enquanto Denzel se destaca pela seriedade, ética e discrição, Harvey construiu sua carreira com humor, talk shows e conselhos sobre relacionamentos. Só que o sucesso de Steve também carrega polêmicas. Uma das mais marcantes envolve acusações de plágio feitas pelo comediante Mark Curry. Segundo ele, Harvey roubou piadas inteiras, inclusive uma rotina completa sobre o Halloween, baseada em histórias pessoais de Curry. Ele fez meu número todo. Sei que não foi ele quem pensou naquilo. Era coisa que aconteceu comigo de verdade, afirmou Curry. E não teria sido a primeira vez. Curry afirma que Harvey se apropriou de seu material mais de uma vez. Esses episódios lançam sombras sobre a imagem pública de Steve como um talento autodidata, levantando suspeitas de oportunismo. Ao contrário de Denzel, cuja reputação permanece quase intocável, Harvey carrega uma bagagem de controvérsias que, para muitos, o distancia da figura de exemplo que diz representar. Esse histórico pode explicar por que, apesar da fama e do reconhecimento, Steve Harvey e Denzel Washington raramente cruzam caminhos profissionais. No fim das contas, não se trata apenas de estilos diferentes, mas de posturas diante da responsabilidade de representar e influenciar uma comunidade inteira. Denzel Washington sempre trilhou um caminho muito diferente daquele seguido por Steve Harvey. Enquanto Steve enfrentou acusações de atalhos, controvérsias e dramas pessoais, Denzel construiu sua reputação com base em disciplina, integridade e uma ética de trabalho inabalável. Essa diferença gritante pode explicar por que, ao longo dos anos, Denzel parece ter lançado algumas alfinetadas sutis na direção de Steve. Em seus discursos públicos, Denzel costuma destacar a importância de ser um pai presente e um marido comprometido. Em uma ocasião, afirmou: "Temos a responsabilidade de ser pais, não apenas de fazer filhos, mas de sermos pais de verdade." Para muitos, essa fala ecoa de forma particularmente incômoda quando se leva em conta o passado turbulento de Steve, especialmente seu relacionamento com Marjorie Harvey, que, segundo rumores, começou enquanto ele ainda era casado com Mary Lee Harvey. Há quem diga, inclusive, que Marjorie teria ajudado Steve com assuntos legais durante o processo de divórcio, antes mesmo de oficializarem a união. Enquanto isso, Denzel vive um casamento estável com Pauletta Washington há mais de 4 décadas. Ele frequentemente acredita a esposa à base de sua
jornada. 40 anos de sacrifício, 40 anos de perdão, disse ele em um discurso emocionante. Ela me ensinou sobre fé, espiritualidade, amor verdadeiro. É o tipo de fala que contrasta fortemente com as histórias de infidelidade, escândalos e turbulências que frequentemente cercam a imagem pública de Steve Harvey. Outro ponto em que Denzel costuma ser incisivo é na responsabilidade que os pais têm na formação dos filhos. Tudo começa em casa. Se um jovem não tem uma figura paterna, ele vai procurar uma, declarou. Você não pode culpar o sistema. Mais uma vez, muitos interpretaram essa fala como uma crítica velada a figuras públicas como Steve, cujos filhos e enteados já enfrentaram os reflexos de seus relacionamentos conturbados e de decisões duvidosas. Curiosamente, o próprio Steve admitiu certa vez que levou um puxão de orelha de Denzel. Durante uma entrevista ao programa Club Shay Shay, Steve contou sobre uma conversa que teve com o ator em um restaurante de Los Angeles durante a temporada do Oscar. O assunto? A diferença abissal entre ser uma estrela de cinema e uma figura da TV. Steve se lembra claramente de como as pessoas se aproximavam de Denzel com admiração. Oh meu Deus, Sr. Washington, eu vejo todos os seus filmes. Obrigado por tudo. E logo depois o contraste. Steve, e aí, mano? Foi então que Denzel explicou a diferença. Para me ver, a pessoa tem que conseguir uma babá, sair de casa, pegar o carro, enfrentar fila, comprar ingresso, esperar na sala escura, e então eu apareço com 7 metros de altura na tela. Depois disso, só me veem de novo se forem a outro filme. Eu sou uma estrela de cinema. Quanto a Steve, eles te convidam para a casa deles, te veem todo dia, estão de cueca comendo um sanduíche e te assistindo. Você é da família para eles. Foi uma explicação clara e direta. Estrelas de cinema vivem no imaginário das pessoas. Estrelas da TV fazem parte da rotina delas, o que aproxima, mas também banaliza. Mas o que realmente diferencia Denzel em Hollywood não é só o talento, é a postura. Ele não se considera maior do que ninguém. Em uma conversa com diretores como Mel Gibson e Barry Jenkins durante a Hollywood Reporter Roundtable, Denzel quebrou o glamour ao dizer: as pessoas falam como se fazer filmes fosse difícil. Mandem seus filhos pro Iraque, isso é difícil. Foi um soco de realidade para quem esquece que o mundo vai muito além dos estúdios e tapetes vermelhos. Antes da fama, Denzel trabalhou como lixeiro e carteiro, experiências que o mantêm com os pés no chão até hoje. Para ele, fazer filmes é um privilégio, não um fardo. Como ele mesmo disse, isso aqui não é uma questão de vida ou morte, é uma bênção. Essa humildade se reflete em sua relação com a fama. Em uma entrevista para a Oprah em 1996, ele revelou que nunca buscou ser famoso, apenas ser excelente em seu ofício. E anos depois, reforçou essa ideia no programa Live with Kelly and Ryan, dizendo: eu nem sei o que é Hollywood, é só um lugar com umas estrelas no chão e um monte de gente tirando foto. Ele evita o meio social das celebridades. Em entrevista ao The Guardian, Denzel declarou: não tenho amigos atores, meus amigos são um ex-músico, um dono de restaurante e um ex-jogador. Ele explicou que não gosta de bajulação ou festas para conseguir papéis. Mesmo quando a declaração causou polêmica, um de seus representantes esclareceu que ele tinha sim amizades no meio, como com Tom Hanks e Julia Roberts. Mas esse trecho havia sido cortado pela publicação. Já Steve Harvey encara a fama sob outra ótica. Em um episódio de Family Feud de 2016, ele comparou sua vida de celebridade a estar preso em uma prisão bonita, uma metáfora que resume bem o abismo entre os dois. Enquanto Steve vê a fama como uma jaula com paredes douradas, Denzel enxerga o sucesso como um presente, algo a ser vivido com honra, e não exibido com vaidade. Steve Harvey costuma dizer que a fama muda tudo, até mesmo as coisas mais simples, como ir ao cinema com os netos ou curtir um dia no parque de diversões. Em vez de lazer, tudo vira logística e privacidade. Para ele, a única maneira de se sentir livre é dentro de casa. Você precisa comprar tudo. Sua casa tem que ser enorme. Tudo que você gosta de fazer precisa estar no seu quintal, desabafou. Em uma entrevista ao Sunday Times em 2019, Steve foi ainda mais direto. Chamou a fama de um negócio feio sem quase nenhum lado bom. Ele revelou que certa vez quis levar os netos para assistir Aladdin no cinema, mas teve que comprar todas as poltronas da sala para garantir um momento de privacidade. Ao mesmo tempo, reconheceu que, vez ou outra, surgem momentos emocionantes, como quando foi reconhecido por fãs em Cannes e alguém tocou a música tema de Family Feud em sua homenagem. Enquanto isso, Denzel Washington segue por um caminho totalmente oposto. Mesmo sendo uma das figuras mais respeitadas de Hollywood, ele se recusa a ceder à teatralidade do estrelato. Sua imagem permanece intacta não por força de assessores ou campanhas de relações públicas, mas por uma postura que nunca saiu do eixo: autenticidade, família e propósito. Não importa o quanto a indústria tente seduzir ou moldar suas estrelas, Denzel nunca jogou esse jogo, nunca precisou. Sua visão de mundo não combina com a cultura da superficialidade
realidade. E talvez seja exatamente por isso que alguns círculos de Hollywood torcem o nariz para ele. Mas a verdade é que, mesmo com críticas veladas ou o silêncio constrangedor da elite do entretenimento, Denzel continua a inspirar milhões. Sua base está nas raízes, não nos holofotes. E isso tem chamado a atenção de outras figuras que também aprenderam a rejeitar o teatro da fama. Um exemplo, Jim Carrey. Fontes próximas dizem que até ele já elogiou publicamente a forma como Denzel se mantém firme, mesmo num ambiente que parece cobrar máscaras em tempo integral. Então, por que Hollywood resiste a Denzel Washington? Talvez porque ele não joga o jogo deles, porque ele não precisa de tapetes vermelhos para validar seu valor, e porque insiste em manter valores que desagradam um sistema construído sobre imagem e não sobre essência. E se você gostou desse vídeo, confira o que o FBI encontrou na mansão de César Millan. Obrigado por assistir, fique com Deus e nos vemos em breve.